Paz do Senhor, respondendo as perguntas. Pastor, por que muitos irmãos são tratados como inimigos quando saem de uma placa de igreja e vão para outra? Bem, essa aí é uma questão que envolve ego, tá? Veja bem, ninguém é obrigado a ficar em determinada placa de igreja. Nós temos que procurar uma igreja em que ela seja cristocêntrica e que pregue a Jesus Cristo, primeiramente. Igreja de modismo, que se beneficia somente do dízimo das ofertas dos irmãos, isso não é uma igreja cristocêntrica. É uma igreja cristocêntrica, aquela que prega Jesus Cristo, que prega o arrependimento, que prega a volta de Jesus, isso sim é uma igreja cristocêntrica. Então, o que acontece, né? Muitos irmãos, eles vão para uma igreja e por algum motivo não foram bem recebidos, ou não concordam com a doutrina, com os usos e costumes, ou não concordam com a maneira como a igreja age, como os pastores agem, como os obreiros agem, como os irmãos agem. De repente uma igreja que ela é fraca na palavra, de repente uma igreja que prega heresia. Então existem vários motivos que podem levar alguém a trocar de placa de igreja. Sendo um desses motivos que, que ocasionem essa mudança de igreja, ela continua sendo irmão em Cristo Jesus dos irmãos que ficaram para trás. Então, existe muito clubismo, na verdade. A verdade é esta, existe muito clubismo entre as igrejas, tá? Existe muito clubismo. Minha igreja é melhor do que a da outra igreja, minha igreja é a mais famosa da cidade, minha igreja é a pioneira. Todas essas falsas colocações aí, elas fazem com que o reino de Deus seja colocado em segundo lugar em relação à própria placa da igreja. Então, um irmão nosso saiu da nossa igreja, foi para uma outra, nós temos que continuar sendo amigos, temos que continuar sendo irmãos, temos que continuar mantendo a amizade. Lógico que, por exemplo, se eu tenho uma igreja, se eu frequento uma igreja que é cristocêntrica, que é uma igreja séria, tá? Um irmão sai e toda hora que nós conversamos ele fica falando mal da igreja, aí nós não devemos aceitar. Devemos falar, irmão, nós vamos continuar mantendo a nossa amizade, mas eu não permito, eu não quero escutar você falando sobre isso, vamos falar sobre outros assuntos. Agora tem um outro caso, que é quando o irmão ou a irmã saem em pecado de uma igreja séria, vão para outra, e porque não aguentam serem confrontados com o pecado. Mesmo assim, nós devemos ajudá-los, mesmo sendo de outra placa de igreja, devemos ajudá-los, pregando a palavra para eles. Por que pregando? Não é somente o pastor que prega, não. Todos nós que somos cristãos, nós somos comissionados por Jesus a pregar a palavra de Deus. Então nós temos que pregar a palavra do arrependimento para eles, para que eles se convertam e permaneçam fiéis na igreja que eles estão, tá? Um outro ponto. A mesma coisa ocorre com obreiros. Obreiros que saem de uma determinada placa de igreja e vão para outra. E que são tratados como inimigos ou traidores. Veja bem, irmãos. Deus tem um chamado para qualquer um de nós. Deus tem um chamado para todos nós. Se Deus tocou no nosso coração para que nós encerremos nosso ciclo em determinada igreja e iniciemos numa outra, nós devemos dar glória a Deus por isso e abençoá-los e continuar honrando como nossos irmãos em Cristo. Não podemos tratá-los como traidores ou inimigos, até porque a missão de todo cristão é gerar discípulos. Ovelha gera ovelha, obreiro gera ovelho, gera obreiro. Nós temos que formar obreiros para o reino de Deus, não para placas de igrejas. Deus abençoe a todos.